Salvação e Serviço, capítulo 12, Orientação Divina ou Pressão Secular. Ao estudar nossa história, nos deparamos com amplas evidências que nos permitem dizer com confiança que, como igreja, fomos divinamente conduzidos no estabelecimento do ministério jovem. Essa guia divina foi revelada mediante um cuidadoso esquadrinhar dos princípios bíblicos do ministério por parte de nossos líderes e pioneiros. O trabalho foi dirigido em seu desenvolvimento pelos oportunos conselhos dos testemunhos e dos demais escritos do Espírito de profecia. Ainda mais eficaz, entretanto, foi a influência do Espírito Santo, que nos conduziu através das armadilhas da pressão mundana e dos costumes, tendências, programas e atividades das igrejas populares na época. Tudo isso nos levou a desenvolver um ministério sólido e bem-sucedido, único e diferente naquele tempo, um ministério que cumpriu suas funções e permitiu-nos, como igreja, alcançar os alvos que tínhamos para os jovens. Para a igreja daquela época, a mensagem de Elias era preciosa. Acreditava-se com firmeza na doutrina do remanescente. A igreja via-se a si própria como legítimo povo remanescente com uma mensagem final, a igreja remanescente de Deus. Esse era remanescente encontrava na longa linhagem profética do povo de Deus e assim, com total confiança, podia alegar que precisava pregar o Evangelho eterno, fazendo soar a mensagem do terceiro anjo. E o Espírito Santo, trabalhando na mente e no coração de homens e mulheres estudantes da Palavra de Deus, os conduziu e guiou no estabelecimento das bases bíblicas para o ministério jovem. Eles constituíam a geração presente. Era sua geração que tinha a responsabilidade de proclamar ao mundo a mensagem do advento. Reconheceram na mensagem de Elias a mensagem que deveria cativar os jovens e que também devia ser proclamada por eles. Aplicaram as promessas de Deus a esse remanescente. O desenvolvimento do ministério, portanto, foi um cumprimento de Isaías 54:13 e era entendido como plano de Deus para a salvação dos jovens. Praticamente todas as denominações hoje podem atribuir sua origem à influência de uma única pessoa notável como fundadora. Uma pessoa que chegou a certas conclusões e depois atraiu seguidores para essas crenças. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, por contraste, não recebeu suas doutrinas mediante o estudo ou a pregação de uma pessoa que poderia ser chamada de fundadora da Igreja. Muitas pessoas contribuíram para a busca da verdade, unindo-se finalmente em torno da crença após sincero e fervoroso estudo em conjunto. Esse período de estudo contava com o apoio do Espírito de profecia e continuamente com sua correção. O desenvolvimento pleno do sistema doutrinário adventista cobriu um período de anos. Sobre isso, D. E. Robson comenta: quando, na providência de Deus, esses pioneiros adventistas, guardadores do sábado, se reuniam para estudar juntos, suas contribuições individuais encaixavam-se num sistema harmonioso de crenças doutrinárias. Em todas essas experiências, foram auxiliados pelo dom profético manifestado por meio das visões da irmã Ellen White. Essa ajuda divina, entretanto, não lhes veio para substituir o estudo da Bíblia, mas sim em conexão com esse estudo ou como consequência dele. Assim, eles receberam a certeza da validade das verdades que haviam aceitado e foram levados à unidade da fé e prática. Nos anos de formação da igreja, isso era verdade quanto à nossa compreensão da doutrina, mas o mesmo processo e princípio se aplicava ao desenvolvimento da estrutura e da organização. Isso aconteceu também com o ministério jovem. Deus conduziu seu povo passo a passo na compreensão progressiva da verdade. À medida que a luz era revelada e aceita, avançávamos juntos como povo. Evidenciava-se um método e um padrão distinto de orientação divina. Parece ter feito parte da providência de Deus que as grandes verdades espirituais e fundamentais fossem apresentadas em primeiro lugar. Dessa forma, os primeiros fiéis já estariam unidos antes da introdução de qualquer reforma no estilo de vida ou na organização.
Em muitas ocasiões, entretanto, foi somente com grande dificuldade que os pioneiros adventistas guardadores do sábado puderam impedir que homens zelosos, porém carentes de discernimento, impusessem indevidamente ideias que, apesar de boas em si mesmas, não eram oportunas. Naqueles dias, escreveu o pastor Tiago White, havia dificuldades, e essas geralmente se produziam em consequência da disposição de eliminar das grandes verdades relacionadas à terceira mensagem os pontos que não eram de vital importância. Tem sido impossível fazer com que alguns vejam que a verdade presente é verdade presente e não verdade futura, e que a palavra, como uma lâmpada, ilumina o lugar onde nos encontramos, e não tão claramente o caminho à distância. Um notável exemplo dessa inclinação para impor prematuramente a adoção de certas medidas da reforma foi a insistência de alguns no sentido de que todos que aceitassem a verdade do sábado deixassem imediatamente de comer carne suína. D. Robson continua. Esse assunto já surgiu em 1850, mas ainda não havia chegado o tempo em que as fileiras de nosso povo estavam preparadas para agir com unidade e inteligência nessa questão. Até mesmo o pastor White, que não havia examinado os textos bíblicos relativos ao consumo da carne de porco, discordou de alguns que, na sua opinião, aplicavam mal certos versículos de Isaías, num esforço por provar que os guardadores do sábado deveriam fazer desse assunto um teste de discipulado. Numa declaração publicada acerca dessa questão prematura, o pastor White esclareceu: não me oponho contra a abstinência do uso da carne de porco, se for praticada com motivos corretos. Mas objetamos contra a aplicação errada de Santas Escrituras para defender uma posição que apenas confundirá o rebanho de Deus e afastará a mente dos irmãos da importância da presente obra entre o remanescente. Através de sua mensageira, o Senhor enviou palavras de conselho aos sinceros reformadores. Foram advertidos a não avançarem mais rapidamente do que os anjos celestiais encarregados de conduzir o corpo de crentes em unidade. O princípio da orientação divina na condução da igreja como um todo foi claramente exposto. Numa carta escrita pela senhora Ellen White em 1858, lemos: vi que vossas ideias acerca da carne de porco não seriam prejudiciais, se as conservasseis para vós mesmo, mas em vosso entendimento e opinião fizestes desta questão um teste, e vossas ações têm revelado claramente a vossa fé nesse assunto. Se é dever da igreja abster-se da carne de porco, Deus o revelará a mais do que 2 ou 3 pessoas. Ele ensinará à igreja o seu dever. Deus está dirigindo um povo, e não uns poucos indivíduos separados aqui e ali, um crendo numa coisa, outro crendo noutra coisa. Os anjos de Deus estão realizando uma obra confiada aos seus cuidados. O terceiro anjo está dirigindo e purificando um povo, que com ele tem avançado em união. Alguns querem correr adiante dos anjos que estão conduzindo esse povo, mas precisam voltar sobre seus próprios passos, andando humildemente, e não com uma rapidez maior que a dos anjos dirigentes. Vi que os anjos de Deus conduziriam esse povo sem apressá-lo, à medida que pudessem receber as importantes verdades que lhes são comunicadas e agir de acordo com elas. Mas alguns espíritos irrequietos não fazem mais do que a metade de sua obra. À medida que o anjo os dirige, apressam-se para receber algo novo e correm sem orientação divina, trazendo assim confusão e discórdia para as fileiras. Não agem nem falam em harmonia com o corpo da igreja. Naqueles anos de formação da igreja adventista, a unidade doutrinária e o desenvolvimento espiritual aparentemente eram as prioridades absolutas. Quanto a isso, tínhamos certamente a evidência da orientação divina. Estava ausente naqueles dias um reconhecimento formal ou alguma providência em favor do ministério jovem. Era importante o desenvolvimento espiritual e da fé.
Deus desejava que sua juventude também, como parte do povo remanescente, crescesse e se desenvolvesse em uníssono com o restante da igreja. Quando Tiago White escreveu as primeiras lições da escola sabatina para os jovens, em 1852, não foi por uma expressão casual de individualismo, mas como parte do plano de Deus, no sentido de que a igreja toda avançasse para incluir os jovens no crescimento e desenvolvimento espiritual. A decisão de se publicar um periódico especial para os jovens, tomada naquele mesmo ano, fez com que se produzisse The Youth Instructor. Nele se apresentavam as lições, constituindo-se numa evidência adicional de que a igreja aceitava sua responsabilidade para com os jovens e estava preparada para avançar em uníssono, segundo a direção de Deus. Os primeiros adventistas vieram na sua maioria das igrejas metodista, batista, luterana e episcopal, bem como de algumas outras igrejas populares na época, e seus membros estavam bem firmados na prática das escolas dominicais. Não observamos, entretanto, que os primeiros adventistas tenham sido indevidamente influenciados por elas. As escolas sabatinas, embora evangelísticas por natureza, tinham como alvo o desenvolvimento e crescimento espiritual dos nossos jovens. Seu objetivo, na verdade, era semelhante ao da escola dominical, no sentido de crerem que, pela instrução na palavra, os jovens seriam levados a aceitar uma salvação pessoal que resultaria no compromisso de participar da missão da igreja. Os primeiros crentes, entretanto, não seguiram as escolas dominicais, nem imitaram sua forma. Também não se esforçaram por copiar o ciclo evangelístico de 4 semanas na escola dominical. O formato adotado foi com efeito exclusivo dos fiéis pioneiros. Quando o professor Bell ingressou na igreja de Battle Creek em 1869, assumiu os interesses da juventude da escola sabatina como responsabilidade sua. Como educador e professor de escola dominical, seu preparo capacitava-o perfeitamente para ajudar a igreja, mas também não copiou os métodos da escola dominical. A igreja, em seus primeiros tempos, foi grandemente influenciada pelos testemunhos de Ellen White, que apresentou uma visão ampliada de educação cristã, muito maior em seus conceitos do que a filosofia de educação em voga na época. Os líderes da escola dominical insistiam em vincular a educação com o evangelismo. Consideravam cada jovem como precioso, fosse ou não membro da igreja. Eram-lhes atribuídas responsabilidades e eram ensinados a fazer contato com amigos e outros membros em potencial do grupo. Nesse aspecto, nós seguimos as escolas dominicais. Entretanto, devido ao aumento da aceitação e popularidade, não demorou muito para que a escola dominical sofresse uma sutil mudança em seu ministério jovem. Com o aumento do número de membros, veio uma pressão correspondente para que se suprissem as necessidades da juventude. Em resposta, essas igrejas populares passaram a convidar seus jovens a programas de 1 mês de duração chamados liceus. No início da década de 1880, o ministério jovem nessas igrejas estava bem definido. Na ocasião em que Francis Clark organizou a Sociedade de Empenho Cristão, a maioria das igrejas já estava tentando suprir as necessidades da juventude. O empenho cristão revolucionou o ministério jovem, encorajando moços e moças a colocarem sua fé em ação. Para esse fim, Clark formou uma vibrante organização, com regras de funcionamento e procedimentos bem definidos. Quando Luther Rowan e Harry Fenner iniciaram nossa primeira sociedade de jovens em 1879, fizeram-no contra essa tela de fundo da história. Mas copiar as tendências correntes não era seu objetivo. Decidiram organizar aquele grupo devido a uma profunda preocupação com a alma de seus amigos que pareciam estar em perigo de perder a fé e se haviam tornado descuidados quanto à vida espiritual. Aquelas primeiras sociedades foram fortemente motivadas pelos alvos gêmeos de salvação e serviço. Entre os anos de 1880 e 1900, o ministério jovem nas igrejas populares cresceu a uma velocidade espantosa. As sociedades de empenho cristão floresciam num período de 7 anos.
7.000 dessas sociedades estavam funcionando com mais de 500 mil de membros espalhados entre várias denominações. Eram realizados regularmente congressos de jovens. As denominações, temendo que os jovens abandonassem as igrejas populares e se unirem permanentemente a essas novas sociedades, começaram a copiar e adotar para si o modelo do empenho cristão. Nesse mesmo período, as sociedades de jovens começaram a aparecer em nossas igrejas. A ênfase era colocada sobre a salvação e o serviço. Nossas raízes estavam firmadas na urgência e na necessidade de proclamar a mensagem do terceiro anjo. Inspirados pelo Santo Espírito, os grupos e sociedades de jovens começaram a aparecer em muitas partes do mundo. Na virada do século, havia mais de 70 desses grupos na Igreja Adventista. É óbvio que muitos crentes adventistas tinham consciência dessas outras organizações de jovens e compreendiam, em certo grau, as tendências nas igrejas populares. É, portanto, um testemunho em favor da obra do Espírito Santo o fato de que essas sociedades, com muito pouco apoio formal da administração da igreja ou de diretrizes para sua organização, estivessem unidas em seus objetivos de salvação e serviço. Os adventistas também observavam o zelo e a motivação para o serviço, evidenciadas pelas sociedades de empenho cristão. Muitos haviam estudado o espírito de profecia e esforçavam-se por trabalhar em favor dos jovens. A organização jovem nessas igrejas populares, entretanto, havia exercido sua influência sobre muitos, e notava-se confusão acerca da organização, estrutura e mesmo da direção a longo prazo do ministério jovem. Isso ficou óbvio na carta que Flora Plummer escreveu à Sra. White em 1901. Era igualmente óbvio pela resposta de W.C. White, que a igreja e sua liderança se preocupavam com as pressões exercidas sobre os jovens e seu ministério por essas e outras organizações. Embora essas denominações defendessem e promovessem os alvos da salvação e do serviço, já se tornava evidente que o entretenimento e a recreação eram um fenômeno crescente naqueles grupos de jovens, e que os alvos espirituais e o esforço missionário passavam a ocupar o segundo plano. Os testemunhos mais uma vez apresentaram a orientação necessária para a formação de nossas sociedades de jovens. O estudo da Bíblia e a condução do Espírito Santo nos concílios da Igreja evidenciavam-se na criação dos departamentos e no rumo que deram ao ministério jovem. Fomos levados a entender que era o zelo e o fervor que devíamos copiar dessas organizações, e não seu conteúdo, organização ou disciplina. Quando a administração da igreja reconheceu e aceitou sua responsabilidade bíblica para com a juventude, os líderes emprestaram seu apoio ao desenvolvimento do ministério jovem e a igreja avançou mais uma vez em uníssono. O currículo para jovens e juvenis, suas classes, programas e atividades eram resultado da compreensão de nossas obrigações bíblicas. Nenhuma evidência sugere que nos primeiros anos desse século tenhamos copiado o currículo ou as praxes de outras igrejas, ao desenvolvermos nosso próprio ministério jovem. Havia unidade na estrutura, organização e propósito. Foram tomadas providências para apresentar uma abordagem unificada que educasse e fortalecesse os jovens mediante uma série de estudos sistemáticos. Percebia-se uma ênfase sobre o envolvimento missionário e um incentivo para participar na missão global da Igreja. Entre 1900 e 1930, as igrejas populares davam ênfase ao compromisso para com as missões de além-mar. Os jovens responderam positivamente, e todas as denominações experimentaram um crescimento sem precedentes na atividade missionária em outros países. Em 1905, quando foram introduzidos estudos missionários em nossas sociedades, tal não aconteceu como resposta a qualquer pressão externa, mas como uma continuação e um resultado natural de nossa já existente ênfase sobre o envolvimento e o serviço. A preocupação de proclamar a mensagem do terceiro anjo era uma resposta ao amor de Deus, revelado na vida dos jovens, e era motivada pelo senso de urgência para dar a mensagem do advento a todo mundo em minha geração.
Na década de 1930, o Departamento de Jovens das Igrejas Populares julgou vantajoso unir forças com a educação. Isso foi visto como oportuno, já que a educação com maiores recursos tinha mais influência na administração da igreja. Quando nossa igreja fortaleceu os laços do Ministério Jovem com a educação em 1915, por ocasião do concílio em Santa Helena, foi por razões completamente diferentes. Tradicionalmente, sempre havia existido boa colaboração entre os departamentos. Todos defendiam os objetivos comuns da salvação e do serviço, e em relação com os jovens, viam-se como colaboradores e não como competidores. A escola sabatina, os jovens, educação e a sociedade missionária da igreja eram complementares, um em relação com o outro. As escolas eram locais de treinamento para um serviço mais amplo, e as sociedades de jovens formavam um território de recrutamento para nossas escolas. O compromisso com o serviço era consequência da função do Ministério Jovem, que via a necessidade de ensinar os princípios de mordomia. As sociedades, ao cumprirem essa função, incentivavam os jovens a ingressar nas escolas a fim de ser preparados para um serviço mais amplo na causa de Deus. Após a Primeira Guerra Mundial, nas décadas de 20 e 30, os valores e a ética da sociedade começaram a mudar. Ideias humanistas entraram até mesmo dentro da igreja. As normas de moral e vestuário na sociedade se afrouxaram e a estrutura familiar, particularmente na sociedade ocidental, passou a sofrer pressões. Na década de 30, os líderes das igrejas populares começaram a dirigir os jovens numa agenda de tópicos domésticos e internacionais. Através de sua ligação com a educação, haviam introduzido grupos de companheirismo. Esses grupos eram copiados daqueles grupos de colégios e universidades, conhecidos por seu estudo dedicado e especializado. A educação prometia estabilidade e recursos, mas divorciou a obra jovem de seu longo relacionamento com o evangelismo e serviço, quando o enfoque se voltou para a educação e o companheirismo. Para a juventude, foi uma época de envolvimento sem precedentes com questões sociais. Os grupos de companheirismo mudaram mais uma vez o Ministério Jovem. Entendendo sua fé, substituiu conversão como alvo básico do Ministério Jovem. Na Igreja Adventista, os laços com a educação foram motivados por um compromisso de preparar-se para servir. Durante esse mesmo período, entretanto, nossas escolas começaram a passar de escolas de preparo para o serviço missionário a escolas que ofereciam educação em ciências humanas para os jovens. Não é minha intenção discutir os prós e contras dessa mudança, para justificar as alterações que ela acarretou, independentemente das circunstâncias que possam tê-la causado ou endossado. A mudança de enfoque não surgiu imediatamente. Escolas de ensino médio e colégios ainda mantinham sociedades de jovens e as escolas de ensino fundamental continuavam a oferecer as classes progressivas para as juvenis. Ainda havia preparo de líderes nos colégios. Gradualmente, entretanto, as mudanças se tornaram mais visíveis. À medida que perdíamos nossa motivação missionária, o vigor das sociedades minguava também. Não mais se consideravam como o terreno de recrutamento para as escolas, e o preparo ao serviço ficou em segundo plano. Ao mesmo tempo, dentro de nossa igreja surgiu uma ênfase acentuada sobre doutrina. Foi nesse ponto quando começamos a perder de vista os alvos primordiais de salvação e serviço que começamos a prestar atenção ao que outras denominações estavam fazendo. Os experientes e mais idosos líderes de jovens que tinham passado pela fase de desenvolvimento da obra haviam saído de cena. Ao abandonarmos o estabelecimento de um novo programa de Ministério Jovem para cuidar da conservação e do crescimento, em algum ponto do caminho perdemos de vista as verdadeiras funções do Ministério Jovem. Ao começarmos a reconhecer e experimentar dificuldades com os jovens, em lugar de examinar os alvos do ministério bíblico, espiamos por cima da cerca para ver o que outras denominações estavam realizando. Ao fazê-lo, nós também nos tornamos culpados de pregar e ressaltar
ressaltar a doutrina, em lugar de concentrar-nos na salvação pessoal. Nosso ensino, literatura e prática formaram uma abordagem teórica e até mesmo legalista da salvação, e pouco fizeram para incentivar os jovens a buscar um relacionamento pessoal com Cristo. Nas décadas de 1940 e 1950, e até mesmo no início dos anos 60, as igrejas populares concentraram-se em problemas sociais. Seu enfoque passou da crença para o comportamento, e mais uma vez nós os acompanhamos, perdendo de vista nossos próprios alvos e funções. As sociedades de jovens em nossas igrejas não pareciam ser importantes. Muitos desses grupos começaram a fazer experiências com outros estilos. Como resultado, o número de membros das sociedades começou a diminuir. Nós também, ao vermos mudanças de atitude e comportamento entre os jovens, começamos a colocar acentuada ênfase sobre questões e padrões sociais. Em lugar de ser um terreno de preparo para o serviço, as sociedades de jovens se tornaram um fórum de debate de questões sociais. Isso não significava, de modo algum, que a igreja havia mudado seus objetivos de ministério, mas assim como aconteceu com os jovens, aconteceu com a liderança jovem. Por várias razões, a crença e a prática se tornaram divergentes. No início da década de 50, a estrutura tradicional do ministério jovem nas igrejas populares foi severamente ameaçada. Muitas denominações fizeram uma valente tentativa de preparar a liderança, produzindo mais manuais e apostilas. O alvo passou a ser o estabelecimento de um relacionamento mais estreito das sociedades de jovens com as igrejas. Foram esboçadas descrições das funções para cada atividade jovem, e foi introduzido o conceito de conselho jovem. Na Igreja Adventista, as sociedades de jovens estavam lutando para manter seu lugar tradicional no ministério, e nós também tentamos, sem sucesso, introduzir o conselho jovem. A teoria da lacuna entre as gerações tornou-se popular na psicologia educacional, tendo sido promovida por interesses econômicos na comunidade. Aproveitando-se dessa teoria, as igrejas populares começaram a ressaltar o papel da liderança jovem. Os adultos agora eram orientados a desempenhar um papel de apoio, mais do que de ação dentro do ministério jovem. Outra vez, seguimos a mesma trilha. Dentro da Igreja Adventista, primeiro na América do Norte, alguns de nossos líderes começaram a insinuar que os adultos não eram mais bem-vindos à sociedade JA. Ouviu-se o clamor de jovens para os jovens e se promulgou a ideia de que somente os jovens sabiam comunicar-se com outros jovens ou planejar adequadamente para suprir-lhes as necessidades. A sociedade de jovens passava por problemas. Não se requeria mais que os jovens se tornassem membros. Haviam sido eliminados muitos aspectos da vida devocional ou do preparo para o serviço. Os grupos de companheirismo das igrejas populares também enfrentavam problemas e pareciam não estar atendendo às necessidades da juventude. Muitas denominações começaram a criar ministérios separados para diferentes grupos de jovens. Estudamos os motivos das igrejas populares e mais uma vez decidimos copiar-lhes a filosofia, como resposta a nossos próprios problemas. Dentro de pouco tempo, criamos o ministério entre os solteiros e universitários, e a estrutura de nossa sociedade jovem sofreu outro golpe. Nos anos 60, as denominações pregavam envolvimento social, e os grupos de companheirismo foram considerados redundantes. O grupo dos jovens saiu da nave da igreja e passou a reunir-se em outros recintos, já que os adultos não eram mais considerados necessários ou importantes para nossa sociedade de jovens e o companheirismo se tornara todo importante. Copiamos a tendência. Na década de 1950, as igrejas evangélicas começaram a dar ênfase aos dons espirituais. Naturalmente, não era uma ideia nova, mas recebeu atenção maior. Muitos materiais, sermões e livros foram produzidos acerca do assunto, e esse ensino foi valorizado no ministério jovem de outras denominações. Nossa própria igreja foi influenciada por esse interesse renovado, e nos anos 60 e 70 deu muita atenção ao assunto. Foram estudados recursos e métodos evangelísticos. Esse ensino foi incorporado ao currículo de nosso ministério entre juvenis e jovens.
Embora certamente não discutíssemos a validade da base bíblica para esse ensino, reconhecemos que a ênfase causou uma sutil mudança em nossa atitude para com o serviço. Desde o início do Ministério Jovem, aceitamos o serviço como um de nossos objetivos prioritários. O serviço não era considerado uma opção. Esperávamos que a resposta de cada seguidor de Cristo fosse desempenhar sua parte em levar o Evangelho eterno ao mundo. Especificamente, os jovens adventistas foram ensinados que a primeira e a segunda mensagem angélicas haviam sido dadas e que eles deviam com urgência levar a mensagem do terceiro anjo ao mundo. O alvo era concluir essa obra em sua geração. Foram ensinados que Deus havia designado a cada um uma parte e um lugar em sua obra. Declarações como estas animaram os jovens adventistas e os levaram a aceitar sua responsabilidade para com a missão da igreja. O Senhor tem uma obra especial para que façamos individualmente. Uma obra distinta é designada a cada cristão. A cada qual é concedida uma porção de luz, adaptada às necessidades de seu tempo, e suficiente para o habilitar a efetuar a obra que Deus lhe deu a fazer. A nova ênfase sobre os dons espirituais, entretanto, causou uma mudança de atitude para com o serviço. Até esse momento, entendia-se que cada um tinha uma parte ordenada por Deus a desempenhar na missão da igreja. Se Deus havia apresentado a oportunidade, ele também capacitaria para o serviço. Assim, a atenção foi dirigida para os dons e talentos dos jovens. Quando se apresentasse uma oportunidade de testemunho, penetração evangelística ou serviço, os jovens consultariam sua lista de dons espirituais. Se aquele dom não estivesse relacionado na lista, então a oportunidade obviamente não lhes correspondia. Essa doutrina dos dons espirituais também afetou as adesões para o serviço voluntário, já que se levava em alta conta os dons e talentos de cada um. Na década de 60, o presidente John Kennedy instituiu a Força de Paz nos Estados Unidos. Essa organização voluntária acendeu a imaginação da juventude, não só na América do Norte, mas em todo o mundo. Nas décadas de 70 e 80, a mentalidade jovem mudou, tanto no mundo como na igreja. Os jovens queriam se envolver. As organizações da juventude de outras igrejas aproveitaram essa disposição, bem como o interesse criado pela Força da Paz, e começaram a promover o trabalho missionário, como também projetos de ajuda às comunidades de outros países. Embora nossa igreja tenha tido uma longa história de envolvimento com o trabalho voluntário jovem, somos culpados de copiar as tendências populares no estreitamento e na redefinição de nossos alvos tradicionais, bem como na definição de serviço. Hoje, serviço comunitário missionário está reduzido a um contrato de trabalho de curto prazo. Para o mundo das igrejas populares, serviço voluntário é o que se tem a fazer. Está certo. Creem eles que os jovens dediquem algum tempo ao serviço comunitário em outras partes do mundo, que pareçam não ser tão privilegiadas quanto seu próprio país. Além disso, é a coisa certa a fazer e contará pontos dentro de um currículo vitae. Não subestimemos de maneira alguma o tremendo valor desse tipo de serviço. Existe um perigo, entretanto. Se seguirmos a tendência atual, consideraremos o serviço como um evento único na vida, em lugar de vê-lo como um estilo de vida de compromisso com a missão da igreja. Esse serviço voluntário deve ser somente parte de nosso dever, não todo o nosso dever. A Igreja Adventista sempre acreditou na obra missionária e no serviço. Essa era uma característica dos congressos da juventude. Foi especialmente verdade no Congresso de Chemins, Alemanha, em 1926, e em Paris, em 1951. Os programas Partilhando a Fé e Voz da Juventude são evidências de nosso compromisso permanente. Através dos anos com o alvo de servir, a Igreja incentivou os jovens a se envolverem na Missão 72, Colheita 90, 1000 dias de colheita, Missão Global e mais recentemente no Ano do Evangelismo Jovem em 1993 e 2004. Nosso interesse continua. Não devemos permitir que as atuais pressões do mundo nos levem a reduzir o enfoque ou a redefinir nossa compreensão de serviço. A partir da década de 70 até hoje,
As igrejas populares têm feito experiências com abordagens diversas no que se refere ao ministério jovem. Não se verifica um impulso unido ou um propósito definido como havia no tempo de Francis Clark e seu movimento do empenho cristão. Essas abordagens têm coberto um amplo espectro, desde um conservadorismo extremo no ministério até um liberalismo excessivo, desde profundas e sinceras tentativas de estudar seriamente a Bíblia até o puro entretenimento. O clamor dos psicólogos educacionais e líderes do ministério jovem é de que devemos responder às necessidades dos jovens, e eles estão procurando fazer isso. Tem surgido uma multiplicação de ministérios, recursos e programas, todos alegando satisfazer as necessidades da juventude, mas as pesquisas realizadas nas principais denominações durante os últimos 5 anos pelo Instituto de Investigações, principalmente a Valogênesis, indicam que se o sucesso deve ser julgado pelo desenvolvimento da fé e da lealdade à Igreja, essas tentativas não estão tendo muito êxito. Durante o mesmo período, em nossa própria igreja, as sociedades de jovens encontravam-se em evidente declínio. Começamos a promover atividades tanto no âmbito das associações quanto na esfera regional. Em lugar de promover as sociedades de jovens nas igrejas locais, os requisitos do lema, voto e a exigência de um compromisso de membro foram abandonados. A Sociedade de Jovens Adventistas foi despojada de todas as suas funções originais e eliminados os principais pontos de seus programas. Foram descartadas as devoções matinais, os versos para memorização, o ano bíblico, os clássicos do caráter, série Encontro, substituíram os projetos educacionais como História Denominacional, o Clube do Livro e os programas de capacitação para o serviço por discussões acerca de problemas sociais, considerados como assuntos que atendiam melhor às necessidades dos jovens. Os aspectos missionários, embora não negligenciados completamente, ficaram em segundo plano. Oportunidades esporádicas de serviço eram apresentadas principalmente como tentativas de evangelização, em lugar de uma abordagem planejada para desenvolver um estilo de vida cristão. Esqueceu-se por completo o fato de que os pequenos grupos para o serviço deviam se reunir na igreja para formar uma sociedade. Ao reconhecer a necessidade de servir a nossa juventude, muitos tentaram satisfazê-la buscando ajuda e ideias fora da igreja. Estudaram essas ideias e como os objetivos e as funções do Ministério Jovem Adventista não eram bem conhecidos, muitos incorporaram esses métodos em nosso próprio ministério. Como nós nos unimos ao coro dos que buscavam suprir as necessidades dos jovens, muitas vezes nos equivocamos ao atender às necessidades físicas em detrimento das espirituais. Entretenimento e lazer foram as consequências, e plantamos as sementes que matariam a espiritualidade de nossa juventude. Ao tentar descobrir quais eram as necessidades dos jovens, tomamo-nos culpados de não investigar quais eram as necessidades de Deus com respeito aos jovens. Entendo que esse é um quadro melancólico e negativo no Ministério Jovem na Igreja Adventista. Posso ouvir muitos dizendo, não está certo. Em nossa igreja ou em nossa região do mundo ainda temos a sociedade JA. Isso é verdade em alguns lugares. Temos uma dívida de gratidão para com os muitos líderes de jovens, pastores, a juventude e membros, que dirigidos pelo Espírito Santo têm trabalhado incansavelmente em favor dos jovens. É um testemunho de sua fidelidade o fato de que, onde se tem conservado as organizações de jovens nas igrejas locais, o interesse dos jovens nas coisas espirituais é maior, e se destacam o desenvolvimento espiritual, a lealdade à igreja e o espírito de serviço. Mas até mesmo nas regiões do mundo onde ainda temos uma sociedade de jovens ou um clube de desbravadores, as tendências continuam presentes. Muitas das funções características da obra que tradicionalmente incluímos no Ministério Jovem foram abandonadas. Muitos ignoram a filosofia do Ministério Jovem Adventista. Muitas das sociedades existentes ainda permanecem, porque é assim que fazemos aqui, em lugar de se ter em mente o propósito de alcançar alvos estabelecidos ou cumprir funções definidas.
Necessitamos desesperadamente de uma mudança de atitude. Precisamos de mais recursos e necessitamos de liderança qualificada que possa mais uma vez conduzir uma igreja informada e unida no método de Deus de servir a nossa juventude.